se eu te mostrar que dá para receber R$ 300 por mês com apenas 3 fundos imobiliários, começando com pouco dinheiro? Nada mal, não é mesmo? Com estratégias e escolhas certas, dá para construir uma boa renda mesmo começando do zero. Porque foi assim comigo. Eu comecei a investir em fundos imobiliários com apenas R$ 150. E hoje, só de dividendos, eu recebo mais de 20 vezes esse mesmo valor que eu comecei. Então, se prepare, porque mesmo esse vídeo aqui não sendo uma recomendação de investimento, eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários para quem está começando. Quanto investir em cada um deles para ver esses R$ 300 pingando todos os meses na conta e como montar uma carteira simples, diversificada. Mesmo que hoje você não tenha conhecimento ou esteja começando com pouquíssimo dinheiro. Mas antes da gente começar, se você já investe em algum fundo imobiliário, me conta aqui nos comentários o quanto você recebeu de proventos no último mês. Então vem comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo e a esse canal. Eu sou a Renata Mello e por aqui eu te ajudo a tomar controle das suas finanças e investir com total confiança para você subir o seu nível financeiro. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal, também deixa o like no vídeo na confiança, porque toda semana eu estou aqui trazendo um conteúdo importante para te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro. Sem mais delongas, direto ao ponto. E se fosse possível construir uma renda passiva todo mês com apenas 3 investimentos? É exatamente isso que eu vou detalhar para você aqui. Uma estratégia bem direta para gerar uma renda específica usando 3 fundos imobiliários que, olha, são muito acessíveis. O preço das cotas dos fundos imobiliários variam muito. Tem fundos imobiliários que são negociados na faixa de R$ 100 ou um pouquinho mais. São os chamados fundos imobiliários base 100. Por outro lado, tem outros fundos que já sofreram um desmembramento para que a cota fique mais acessível. Aí, nesse caso, eles são chamados de fundos imobiliários base 10, quando o valor da cota está na faixa ali dos R$ 10. Como nesse vídeo você vai aprender a construir uma renda passiva de R$ 300 por mês, eu pensei, eu vou selecionar fundos imobiliários base 10, porque se você está começando a investir agora, geralmente com pouco dinheiro, comprando fundos imobiliários base 10, dá para você comprar maior número de cotas por mês e, ao mesmo tempo, diversificar essas cotas. Diferente se eu estivesse trazendo fundos imobiliários cuja cota vale R$ 150, R$ 160. Então, para você que está começando com pouco, teria poucas opções de aportes todos os meses. Então, basicamente, eu vou dividir esse vídeo aqui em 2 partes. Na primeira parte, eu vou te revelar quais são esses fundos imobiliários e as características de cada um desses 3 fundos. Já na segunda parte, para você que ficar até o final, eu vou te entregar o ouro. Nós vamos juntar tudo isso, colocar na ponta do lápis e te mostrar como é possível receber R$ 300 todos os meses desses 3 fundos. Vamos começar aqui com o primeiro fundo imobiliário, o KNSC11. E a ideia aqui é que cada fundo nos ensine algo novo. Mas a primeira lição aqui é o equilíbrio. Equilíbrio no sentido de que a composição interna do fundo imobiliário afeta diretamente o retorno que chega até o nosso bolso. Ok, então, vamos a um raio-x dele. O KNSC11 é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele investe em título de dívidas do setor imobiliário, os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Abrindo aqui o site do Investidor 10,
O KNSC11 é administrado pela Quineia, uma empresa ligada ao Banco Itaú. Isso já é um bom indicativo de ser uma boa administração. Cada cota desse fundo no dia de hoje está cotada a R$ 8,65. Ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses 13,18% e teve uma valorização também no mesmo período de 16,42%. Então, para quem acha que investir em fundos imobiliários é apenas essa rentabilidade aqui, está enganado. Quando o fundo se valoriza, a gente soma essa rentabilidade dos proventos com a rentabilidade da valorização. Então, somente aqui, quase 30% nos últimos 12 meses. E o P sobre VP está em 0,99. Isso significa que ele está sendo negociado no dia de hoje com um pouquinho de desconto. Abaixo de 1, fundo imobiliário com desconto. Agora, o pulo do gato desse fundo imobiliário está aqui, nesse equilíbrio. Uma parte desse fundo está atrelado ao IPCA, 56%, e a outra parte, 39%, está atrelado ao CDI. CDI esse que anda coladinho com a taxa Selic. Isso é ótimo porque faz com que o fundo imobiliário se saia bem nos dois cenários. Se os juros sobem, metade desse fundo está indexado à taxa de juros. E se a inflação sobe, a outra metade está atrelado a ela. Então, essa é uma estratégia muito inteligente, porque o fundo não corre o risco de despencar dependendo da taxa de juros. Nos dois cenários, ele se mantém em equilíbrio. Então, abrindo o relatório gerencial aqui, a gente percebe que é da Quineia, uma empresa ligada ao Banco Itaú, e a informação relatório gerencial é algo que todo investidor deve ler com calma. E especificamente aqui, nós temos a alocação dos ativos. Uma parte em IPCA e uma parte em CDI. Isso é uma estratégia de proteção para que o fundo possa performar bem nos dois cenários. Enfim, aqui nós temos a indicação do resultado geral de cada cota, distribuição no mês e tudo mais. Se você é investidor em fundos imobiliários, não deve deixar de ler aqui o relatório todos os meses. E essa aqui é a mágica dos juros compostos na prática. É o momento em que o próprio investimento começa a se pagar, sem a necessidade de você colocar um único centavo do seu bolso. Então, imagina você acumular um determinado número de cotas, cujos proventos no mês seguinte, porque os fundos imobiliários pagam todos os meses igual um reloginho, e esses rendimentos do próximo mês já sejam suficientes para você comprar uma nova cota sem a necessidade de você aportar mais nada. Isso é o que nós investidores amamos, o efeito bola de neve. O dinheiro trabalhando para você e fazendo mais dinheiro sem a necessidade de novos aportes. É claro que quanto mais você aportar e comprar novas cotas, mais você faz essa engrenagem gerar e mais retorno você tem. Mas vamos descobrir qual é esse número mágico ou magic number desse fundo imobiliário? Para isso, eu vou te mostrar essa tabela top aqui da bola de neve dos fundos imobiliários. Se você é meu aluno lá no Portal da Prosperidade, você tem essa tabela aqui do quanto rende investir em fundos. Ela tem 3 abas aqui, essa planilha. Você tem esse material gratuito lá. Agora, se você não é meu aluno, eu vou deixar o link dessa planilha aqui abaixo, porque se você investe em fundos imobiliários, você precisa calcular os seus gastos e ganhos e ter o controle de tudo. E logo na primeira aba aqui dessa planilha, eu já coloquei aqui o ticker dele, né, que é o código KNSC11. Eu preciso do valor da cota atual e eu consigo isso aqui no Investidor 10, R$ 8,65. Então, eu preencho aqui cada cota R$ 8,65. Qual o
último provento pago por cota. Também essa informação eu consigo aqui. Vou descer aqui na aba de proventos e o último provento foi 9 centavos. A gente desce aqui e confere 9 centavos. Só de colocar essas duas informações, a tabela já nos diz aqui. Nós precisamos de 96 cotas para que no próximo mês a gente receba R$ 8,65, dinheiro suficiente para comprar mais uma nova cota. Então, se eu arredo essa tabela aqui para o lado e alimento essa tabela que eu preciso de 96 cotas, no mês que vem eu compro mais uma nova cota. E apenas fazendo isso vai chegar um momento aqui no mês 66 que eu não vou estar comprando mais uma cota, e sim 2 cotas, porque é o dinheiro trabalhando em cima de dinheiro. E como essa tabela vai até 30 anos, se eu apenas investir as 96 cotas e for recomprando novas cotas, em 30 anos eu vou ter acumulado 3.945 cotas, e essas cotas elas vão custar 34 mil aproximadamente, o que me gera uma renda passiva mensal de 355 todos os meses, dinheiro suficiente para comprar mais 41 novas cotas. E perceba que tudo isso começou eu investindo apenas 96 cotas, e para comprar essas 96 cotas, sabendo que cada cota no dia de hoje é R$ 8,65, o valor investido é R$ 830. Maravilha, não é mesmo? Como o P sobre VP está em 0,99, a própria tabela também já coloca que ele está barato para comprar na data de hoje. Vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, o GGRC11, e ver como a coisa aqui se desenvolve. Esse fundo imobiliário vai nos ensinar uma estratégia de investimentos que no primeiro momento parece ser confusa, mas que na verdade eu acho genial. Então aqui vale prestar muita atenção. E se você não deixou o like ainda, deixa, porque eu vou te ensinar algo aqui poderoso. Abrindo aqui o investidor 10, o GGRC11, cada cota está custando R$ 9,92. Ele pagou nos últimos 12 meses 12,02 de proventos. O P sobre VP está 0,88, com muito desconto, e ele teve uma variação de 11,71 de alta. Então a valorização dele foi 12 mais 11%, 23% aproximadamente de rentabilidade nos últimos 12 meses. Ele é um fundo de tijolo, ele investe em galpões logísticos, e aqui no relatório gerencial dele a gente pode perceber todos os imóveis que compõem esse fundo. Então, lendo aqui direitinho, você tem a noção de como estão os balanços, quais são os imóveis em Guarulhos, Itajaí, Santa Catarina, Pelotas e por aí vai. Tem a lista aqui de todos os galpões desse fundo. Em relação ao Magic Number, a gente preenche aqui GGRC11 e vamos alimentar essa planilha. O valor da cota atual, R$ 9,92. O último provento pago por cota, descendo aqui, ele pagou 10 centavos. Então, só de dar o Enter aqui, o Magic Number dele são 99 cotas. Com 99 cotas, você tem o dinheiro suficiente para no mês que vem comprar mais uma nova cota sem a necessidade de novos aportes. Então, diferente do primeiro, o GGRC11 é dono de imóveis físicos, imóveis reais, que coloca esses imóveis para alugar, para receber os aluguéis dos cotistas, especificamente em galpões logísticos. E aqui começa o quebra-cabeça. O valor de cada cota no mercado é em torno de R$10. No entanto, esse fundo imobiliário, ele abriu recentemente no mercado uma nova emissão de cotas
cotas com o valor de R$11 essa nova emissão. Quem em sã consciência pagaria mais caro por uma cota que está sendo negociada a R$10? À primeira vista não parece fazer sentido, mas tem algo muito mais inteligente e, na verdade, esperto por trás disso. Existe uma lei que obriga os fundos imobiliários a distribuírem 95% dos seus lucros para nós cotistas. Então, se o fundo imobiliário distribui 95% dos lucros, você deve pensar assim: então como que esse fundo vai crescer? Porque diferentemente das ações que distribuem o quanto elas querem, os fundos imobiliários têm que distribuir 95%. Mas existem duas possibilidades do fundo imobiliário crescer, mesmo distribuindo 95%. A primeira dessas formas é contraindo dívidas para eles comprarem novos imóveis e colocarem esses imóveis para alugar para receber mais aluguel. E a segunda forma é o fundo emitindo novas cotas no mercado para que ele possa vender essas novas cotas e com o dinheiro comprar novos imóveis. Como o cenário não é legal para o fundo contrair dívida nesse momento de taxa de juros alta, esse fundo imobiliário ele usou da estratégia de emitir novas cotas para que ele pudesse negociar novos imóveis. E isso é genial. Então ele identificou aqui os imóveis que ele queria comprar. No segundo passo, ele emitiu novas cotas na bolsa de valores, no mercado, a um preço maior um pouquinho, em torno de 11,19, e ele usou dessa nova emissão de cotas para negociar imóveis que ele queria comprar. Então ele não está pagando com dinheiro, ele está pagando com as novas cotas. É como se fosse um escambo mesmo, uma troca que existia muito no passado, onde, por exemplo, os fazendeiros, eles trocavam, um tinha o leite, outro tinha os ovos, aí havia uma troca entre eles. Então, no caso, ele troca as cotas, que é um ativo, por outro ativo, que são os imóveis que ele deseja comprar, e assim ele cresce, ele aumenta o patrimônio, sem precisar gastar, sem precisar tirar dinheiro do seu caixa e sem precisar contrair novas dívidas. Genial, não é mesmo? Agora, antes de te revelar o terceiro fundo, eu quero saber do like. Deixa o like nesse vídeo se ele está sendo útil para você. Para completar aqui o nosso terceiro fundo, o MXRF11, famoso MXRF11. Hoje ele é o fundo imobiliário mais popular em número de cotistas, é o maior fundo. Não significa que ele é o mais barato ou o melhor fundo, mas por ele ser o mais popular, com mais de 1 milhão de cotistas, é uma escolha acessível para quem está começando. O MXRF11 ele combina várias qualidades muito boas. E trazendo aqui para nossa tabela MXRF11, é só a gente pegar aqui no MXRF11 9,63 e ele pagou de proventos no último mês 10 centavos também. Coloco aqui 10 centavos e o Magic Number dele são exatamente 96 cotas. Muito bem, já passamos aqui pelos 3 fundos, aprendemos uma lição com cada um deles e agora nós vamos ao resultado na prática. Juntar tudo e ver aqui na ponta do lápis como seria possível investir para a gente conquistar essa meta de R$300 todos os meses. Usando essa nossa planilha aqui na terceira aba dela, quanto rende investir, eu já coloquei aqui os valores do KNSC11, do GGRC11, do MXRF11. Preenchi a tabela com o valor de cada cota, o dividend yield anual e nós descobrimos aqui que comprando 1.053 cotas do KNSC11, 1.006 cotas do GGRC11 e 1.026 cotas do MXRF11, nós temos exatamente R$300 todos os meses de renda passiva para sempre. Isso daria R$3.600 no ano, dividido para 12 meses, R$300 por mês. Mas eu sei que você deve estar se perguntando, o quanto eu preciso investir? A tabela também já calcula o valor do investimento em cada fundo imobiliário, totalizando R$28.900. E lembrando que esses R$300 por mês aqui são livres de
de impostos, já que os fundos imobiliários não são taxados. A pergunta que não quer calar é essa: R$300 todos os meses na conta. Como que isso é possível? Livre de impostos. E você acabou de ver que com estratégia e inteligência financeira isso é muito possível, sim. E se esse número aqui, R$300, for pouco para você, é só multiplicar essa estratégia por 2, 3, enfim. A ideia você conseguiu pegar aqui. Você só precisa ter um número definido daquilo que você quer receber de renda passiva, ter um objetivo inicial para alcançar e colocar os dados na planilha. De repente, não com 3, mas com 5, com 7 fundos imobiliários, você vai fazer a sua estratégia. E o mais poderoso disso não são apenas os R$300. É o fato de que esse dinheiro entra todos os meses na sua conta sem que seja necessário fazer absolutamente nada. Enquanto os investimentos continuam sendo mantidos, aplicados nesses fundos, a renda continua fluindo. É a mais pura definição de renda passiva. E eu quero te provocar uma reflexão. Os fundos imobiliários não se trata de apenas números em uma tabela. Trata-se do que essa renda pode te proporcionar para você e para sua família. Um complemento de renda, mais segurança, mais tranquilidade, mais opções de escolhas, liberdade financeira no futuro, construir um fluxo de renda mensal, mesmo que hoje você comece com pouco, é algo que pode fundamentalmente transformar o seu futuro financeiro. Me conta se esse vídeo fez sentido para você, se você investe em fundos imobiliários, quais fundos você investe, me conta tudo aqui que eu quero te conhecer melhor. E claro, se quer aprender a investir comigo passo a passo, escaneia esse QR Code do meu treinamento completo de finanças e investimentos, o Portal da Prosperidade, e também encaminha esse vídeo para quem precisa dessas informações. E agora eu vou te deixar, lógico, com esse meu vídeo daqui, que eu tenho certeza que vai abrir a sua mente e vai fazer você investir melhor, gastar bem o seu dinheiro e multiplicar para colher no futuro. Então clica aqui e eu te vejo nesse próximo vídeo.